E aí galera, beleza? L Tabuleiros BR aqui para fazer um review do Zombicide Black Plague. Fiz abrindo a caixa há poucos dias, recebi essa semana e já joguei 3 partidas, uma solo e 2 partidas com meu sobrinho. E vamos lá, vamos falar sobre o jogo hoje, sobre a jogabilidade, sobre as diferenças, enfim. Apesar das diferenças, eu não achei que é outro jogo. Eu vi com a galera, vi que alguns que odiavam o jogo estão elogiando muito e falando que agora sim. Eu sinceramente eu não vi, apesar das mudanças e das melhoras, eu não vi nada muito diferente do tema também, né? Apesar das melhoras e do tema também, eu não vi nada muito diferente das caixas anteriores, das edições anteriores. Mas vamos lá, vamos falar das mudanças, depois eu vou minhas considerações finais. Os personagens são Silas, o elfo, Clovis, o guerreiro, Nelly, a taverneira, Baldric, o feiticeiro, o mago, Anne, a freira, e Samson, o anão. Ambientado na era medieval e tem algumas mudanças aí nas regras. Por exemplo, dar um exemplo aqui das cartas. As cartas de item, elas vêm com o indicativo agora, porque tem um slot a mais nas edições anteriores. Só tinha 2 slots onde você podia usar um em cada mão, fora a mochila, né? Mas agora você tem um slot no corpo e nas cartas elas indicam se é para usar na mochila, tem um símbolo de uma mochila, se é para usar na mão, tem um símbolo de uma mão, ou se é para usar no corpo, tem um símbolo no corpo, que geralmente são as armaduras, mas cada personagem, cada sobrevivente tem um texto no corpo. Esse espaço, por exemplo, Silas, esse espaço pode armazenar uma espada em vez de uma armadura. Por que pode armazenar uma espada? Não é para ele ter uma espada reserva, ok, mas porque a espada tem um texto. Por exemplo, a adaga, tem alguém que guarda a adaga, acho que é isso. É aí. Esse espaço pode armazenar uma adaga em vez de uma armadura. A adaga. Ganhe mais um dado com outra arma corpo a corpo equipada. Ou seja, isso não quer dizer que você vai usar a adaga, mas sim o texto da adaga. Então, quando você tem uma outra arma corpo a corpo equipada, você ganha um dado a mais na hora de atacar. Tem outra diferença também, que é a diferença ao abrir portas. Ao abrir portas você tinha armas que você abria automaticamente, sem fazer barulho, sem nada. Agora não. Tem armas que abrem porta jogando dado, como a adaga mesmo. Tem armas como um machado, que você abre sem precisar jogar dado, mas ele faz barulho. Acho que não tem nenhuma arma que não faz barulho. Tem acho que era um machado nas edições anteriores que não fazia barulho. Tinha uma arma que não fazia barulho, ou mais de uma que não fazia barulho, mas eu não me lembro. Aqui eu acho que todas fazem barulho. É uma lógica também, né? Mas que, né, se você der uma porrada numa porta vai fazer barulho, mas os Zombicide não seguem muito a lógica não. Por exemplo, magias. Agora você tem magias, tem encantamentos, tem feitiço de combate e tal. E eu fiquei na dúvida porque eu não tinha lido nada ainda sobre o Black Plague, eu fiquei na dúvida se só o mago, né, o Baldric e a Anne usavam magias, porque o Baldric, obviamente, ele é feiticeiro, e a Anne diz aqui, a partir do nível abóbora, mais uma ação de magia grátis.
Então eu pensei, será que é só os dois? Imaginei que não, porque eu já sabia que Zombicide não é tão real assim, né? Não segue tanto a linha de emular a realidade assim. Então seria legal, eu achei que seria bacana se só os dois pudessem usar magias, ou só os magos mesmo. Não sei se nas expansões vão ter outros magos, mas eu achei, apesar de que, óbvio, ele tem bônus. Aqui ele usa uma ação, ele e ela usam uma ação de magia grátis, então após o nível abóbora. E não me lembro se os outros têm magia também, acho que não. Não. Mas todos podem usar encantamento e magia, o que, né, não tem muita lógica, mas como o Zombicide não segue também 100% a lógica, nunca seguiu, então mas foi uma das coisas que eu pensei e que ficaria legal. Mas como sempre, vai do House Rule também, né? Você né, faz sua regra de casa aí, e se quiser que seja só os magos, serão só os magos. Então, tem a diferença de abrir portas. Tem o lance dos balofos também, os balofos não entram mais com os dois lerdos, agora ele entra sozinho, que né, o jogo, um parênteses, eu percebi que o jogo ficou mais difícil, mais complicado e mais longo, o que não é ruim, dependendo do grupo de jogadores. Se forem jogadores pacientes, se for pegar também para jogar só o Zombicide, até vale a pena. Você pegar uma noite para jogar vários jogos é complicado, porque realmente aumentou muito o tempo de jogo. Uma das coisas que aumentou muito o tempo de jogo foi o Necromante. Ele já entra com ponto de spawn. Quando ele entra, vira para marcar que ali entrou o Necromante e ele automaticamente, ele não pode sair por ali, por aquela entrada que ele entrou, e ele vai andando em direção à saída, ao spawn mais próximo, que não seja um spawn que já esteja marcado no Necromante. Então, ele vai procurar a saída para fugir, saída de spawn vermelha para fugir. Se ele fugir, acabou o jogo, acabou a partida. Então, isso aí dificultou, já para mim, eu achei que já dificultou muito. Porque às vezes uma fase grande, você está lá numa sala, matou os zumbis tudo e papapá, tá lá no nível alto já, cheio de zumbi na mesa, e aparece o Necromante, o spawn Necromante lá numa tile lá longe que está cheio de monstro. Você tem que dar um jeito de sair dali e ir lá matar ele, porque se ele chegar a saída mais próxima, acabou o jogo, mesmo que você esteja quase vencendo, mesmo que você esteja cumprindo a missão daquela partida, as missões, né? As missões daquela partida. Bem complicado, eu achei que legal, adicionou mais uma possibilidade ao jogo, mas dificultou bastante o jogo, apesar de ser fácil, né? Ele tem um de sangue só. Às vezes você está com uma estratégia no jogo já montada durante o jogo com seus amigos ou na sua partida solo e sair dali para ir lá onde o Necromante entrou no jogo e tentar matar ele, ou esperar ele perto da saída, enfim, vai ter que mudar a sua estratégia. Isso é legal em partes, mas eu acho que dificultou muito o jogo. O Balof entrar sozinho, acho que é a lógica, desde antes eu já não achava legal o Balof entrar com dois lerdos, até porque, tipo, quem tem uma caixa só, como é a minha intenção, não tem intenção de comprar outras, eu queria ter o Black Plague só para matar a vontade de jogar Zombicide, porque depois que eu desfiz, às vezes dá vontade de jogar. É um jogo que eu gosto, como eu disse no nome da caixa, e é um jogo que eu gosto de jogar. E é divertido. O problema de ter uma caixa só é acabar os zumbis e ficar dando ativação para os zumbis que você não tem. Isso é chato também no Zombicide, já achava chato nos outros, porque uma caixa te força a comprar pelo menos mais uma para você ter zumbi suficiente para não ter reativação, mas enfim, essa é outra questão, não vem ao caso. Ou vem, né, mas enfim. Uma coisa que eu achei muito legal, as criptas, que você coloca ao lado das tiles e tem os alçapões, que é onde você entra nas criptas. Então, o alçapão roxo para a cripta roxa e o alçapão amarelo para a cripta amarela.
Então você vai abrir a cripta, vai entrar, tem um baú, você escolhe se você quer dar um item para a pessoa ao entrar na cripta ou não. E a pessoa vai abrir de dentro da cripta outro alçapão para outro lugar. E o legal é que você pode colocar em qualquer lugar o alçapão. Você pode colocar numa tile, um jogo grande, vamos dizer, com 6 tiles, você pode botar na primeira aqui, que liga a última. Seria, por exemplo, como se fosse o helicóptero dos outros jogos, enfim, seria uma passagem secreta. O Molotov também mudou. O Molotov, você tinha que juntar gasolina e uma garrafa para poder fazer um molotov. Aqui não, aqui você tem Baileys de dragão, que é uma garrafa de Baileys, e uma tocha. Você pode juntar os dois e jogar de uma vez, ou você pode jogar a Baileys no chão, aí você vai colocar a tile da Baileys, e quando você chamar os zumbis para ali, você vai jogar a tocha e vira a tile. Achei isso bem legal, muda a dinâmica do molotov. O necromante, ele para a ordem de prioridade, ele é o mais complicado de matar. Tá? E outra dificuldade que eu não citei quando eu falei do necromante. Ele é o último na ordem de prioridade. O último era o corredor, que vinha depois até da abominação, ou das abominações. Mas porque as abominações nas caixas anteriores, ela tem, dependendo de qual caixa que é, ela tem um nível de prioridade, né? O da Season 5 é o último, se eu não me engano, que é o mais complicado, que ele puxa os personagens de um espaço adjacente a ele. Se eu não me engano, ele é o último. Mas agora o necromante é depois ainda do corredor, ou seja, é complicado. Mesmo que ele tenha um de sangue, é complicado. Falar nisso, de complicado de você acertar ele num grupo de zumbis, mudou também a regra do sobrevivente, que era uma regra muito criticada antigamente, que você, quando atirava em direção a um lugar onde tivesse um sobrevivente cheio de zumbis, o primeiro que você acertava era o sobrevivente. Agora não, agora você só acerta o sobrevivente se você errar o ataque. Você tem um arco aqui, você tem um arco curto e tem que tirar um 3 para acertar. Se você tirar um 3, beleza, acertou o alvo, que no caso aí seria um lerdo primeiro e seguindo a lista, né? Seria um lerdo primeiro, depois o balofo ou abominação, o corredor e por último o necromante. Essa lista vai crescer, obviamente, que na próxima expansão vai ter lobisomens, enfim. Mas enfim, o necromante vai por último e isso também dificulta muito. E o sobrevivente agora mudou essa questão. Então, se você só acessa o sobrevivente agora se você errar o ataque. A arte do jogo está seguindo as artes anteriores. Não sei se é o mesmo artista, não pesquisei sobre isso, mas imagino que sim, porque é o mesmo estilo de desenho, bem parecido mesmo com as outras caixas, só tem o tema medieval, mas é muito bonito. A arte já era bonito e continua, não vou falar que está mais bonito não, mas a arte continua muito bonita. Nas cartas de spawn aqui, qual que é a diferença que vem de diferente? As cartinhas de spawn são igualzinhas às das outras edições, né? Tem um nível e cada nível é um número de zumbis diferentes. Tem a carta agora de necromante, que é a carta que vai dar spawn. Faça aparecer o necromante com sua zona de entrada de necromante. Todos os necromantes que já estão no tabuleiro ganham uma ativação extra. Então, caso ele já esteja na mesa, ele vai ganhar uma ativação extra e ele vai entrar naquela zona ali que ele tiver e vai virar uma zona de entrada de necromante. E aí vai acontecer aquilo que eu falei, de ele procurar uma saída mais próxima para poder estar fugindo. Tem a ativação extra, vai ter ativação de letos, de corredores e de balofos. E tem a ativação zumbi, tem a carta zumbis em dobro. Não coloque zumbis aqui. Faça aparecer zumbis de 2 cartas de zumbi na próxima zona. Então, se você está saindo tirou essa carta em uma zona, na próxima zona vai entrar o dobro de zumbis. Então, as únicas cartas diferentes aqui são zumbis em dobro, que não tem nas outras edições, e o necromante,
que veio como novidade nessa edição aqui do Black Plague. Repito, eu não achei muita, né? Nossa, quanta diferença dos Zombicides anteriores. Eu achei muito parecido, mas matou minha saudade de jogar, que tinha muito tempo que eu não jogava. Matou minha vontade de jogar. E quando der vontade, vai ser esse aqui que eu vou estar jogando. Apesar dessas mudançazinhas, algumas muito boas e algumas nem tanto. Algumas que já deveriam ter sido feitas, como essa do Balofo que eu falei, que vem agora sem os 2 zumbis. O que, para quem tem uma caixa, atrapalhava muito e rapidinho dava ativação dos outros zumbis quando acabavam as cartas, quando acabavam as miniaturas. E essa questão de acertar o sobrevivente, né, em um lugar em um espaço onde está cheio de zumbi. Essa questão do Balofo, essa questão de acertar o sobrevivente, para mim, foram algumas questões que foram positivas, como isso aqui também, que é muito bacana, onde você coloca a carta do personagem e os itens. Achei bem legal, positivaço no jogo. A questão das criptas, achei muito bacana. A possibilidade de ter o necromante é legal, assim, é uma parada que aumenta as possibilidades no jogo, mas eu achei meio complicado dependendo da missão que você estiver. Aumenta muito o tempo de jogo. Todas as partidas que tem o necromante aumenta muito mesmo o tempo de jogo. E o Zombicide já não era um jogo curto. Era sempre no mínimo 1h30, 2 horas, dependendo da partida e dependendo do número de jogadores e dos jogadores, a experiência dos jogadores, isso contava muito e conta muito. Mas é isso, Zombicide é Zombicide, sucesso absoluto. Vi também, uma outra questão, a galera comentando sobre o valor do jogo. Eu não sei, assim, se eu posso falar que tá caro, porque eu me lembro que no ano passado a caixa, a terceira edição já era, a Season 3 já era R$349, e isso antes do aumento. Então, antes do aumento da Galápagos. Então, eu já não acho que é tão mais caro. Até pelos componentes que vem. É muita coisa, 2,5 kg, eu falei sobre o peso, eu procurei saber, são 2,5 kg, 2,6 kg, mais de 2,5 kg, numa caixinha. E eu comparei com o Bloody Rage. Bloody Rage é pouca coisa mais que 2 kg. Se é que chega a 2 kg, é 2 kg, vamos botar 2 kg. Se for mais, é pouquinha coisa a mais só. Então é muita coisa que vem. Imagino que o que deve pesar também são essas novas peças aqui. Então deve pesar bastante além das miniaturas e das tiles. Mas vem muita coisa, eu acho que não está absurdamente caro. Até porque, se você olhar hoje aí e for pensar em importar, é 70 a 80 dólares o Black Plague. Aí você conta aí o frete e mais o que a alfândega vai te taxar, eu acho que sai até mais caro do que você pegar a versão nacional. Fora que, você tem o parada em português, né? Tem tudo em português, enfim. Vale a pena para quem curte. Se você não curte, dê uma chance aí, porque vi muito, como eu disse, vi muita gente aí que odiava o jogo e falando que é outro jogo, isso eu não consegui entender, pra falar a verdade. Parece até que essas pessoas nunca jogaram Zombicide, porque não é outro jogo não, é o mesmo jogo, porém com algumas modificações positivas até, algumas, né? Eu não achei novamente falando, eu não achei o Necromante, a regra pelo menos do Necromante, uma boa. Botou uma dificuldade absurda no jogo, eu achei. Não sei se é porque eu joguei pouco ainda, joguei só 3 partidas, mas fazendo um comparativo eu acho que dificultou muito o jogo. Mas enfim, novamente é mais uma possibilidade
para você fazer o que você quiser. O Zombicide tem muito disso aí, de você poder mexer da forma que você quiser, criar regras caseiras e criar missões e fazer o que você quiser. Você pode, de repente, sei lá, fazer um necromante e ficar parado em um lugar ali só invocando o zumbi. No geral, é positivo essas mudanças. Esse tema medieval casou direitinho com o Zombicide, muito mais do que as outras caixas, né? Que é uma parada urbana, que é uma parada influenciada aí por esse boom aí de zumbis, seriados, filmes, enfim. E é isso. Black Plague, lançado pela Galápagos, um jogo aí de Rafael Guiton, Jean-Baptiste Lullian e Nicolas Raoult. Não sei se a pronúncia exata são essas, mas é isso aí. O jogo da Communion Note, Guillotine Games. Jogo odiado, muito odiado até, diga-se de passagem, mas acho que é mais amado do que odiado, porque senão não era esse sucesso que ainda é até hoje. Então é isso aí, galera. Zombicide, Black Plague, esse foi o review. Valeu aí a quem assistiu e quem tem acompanhado aí o canal. E até os próximos vídeos.